Ótimo domingo para você que está conosco aqui para mais um Ponto de Partida. Você sabe, este programa de estudos bíblicos na TV, onde amigos se reúnem para conversar a respeito de temas relevantes e importantes da Palavra de Deus. Que bom que você está com a gente mais uma vez. Você sabe que este programa é transmitido a partir da Igreja Adventista Central de Curitiba, onde inclusive você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sábado, 9h30 da manhã, domingos e quartas, 7h30 da noite, aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nós esperamos você, tá bom? Mas nesse momento nós queremos pedir a bênção de Deus para o tema de hoje, que é muito importante: por que os inocentes sofrem? Você já se perguntou sobre isso? Por que pessoas boas sofrem? Nós vamos estudar esse assunto na Palavra de Deus a partir de agora. Antes, porém, vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo que começa. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a registrarem o texto sagrado esteja ao nosso lado, nos dando compreensão da Tua verdade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, chega mais, Ponto de Partida começando e você não pode ficar de fora da conversa de hoje. Hoje vamos falar sobre por que pessoas boas sofrem. O que será que a Palavra de Deus tem para nos dizer sobre esse assunto? Mas antes, como de costume, eu quero trazer um presente muito especial aqui para você. Para ganhar é muito simples, basta mandar "eu quero" para o contato de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na tela. E aí alguém vai entrar em contato com você, pegar os seus dados, seu endereço e você vai receber de graça na porta da sua casa. Mas tem um detalhe, esse presente é somente para os primeiros 20 que mandarem "eu quero". Então aproveita, pega o seu celular aí e já manda a mensagem. Para começar o programa, eu quero apresentar os nossos convidados hoje, que nos acompanham aqui durante esse estudo. Temos o pastor Juscelino dos Santos, mais uma vez aqui conosco. Pastor Juscelino, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jordana, é um prazer estar aqui. O pastor Jairo está ali, você já vai apresentá-lo também, né? É uma honra estar com ele aqui. E você que está em casa, fique atento porque hoje Deus vai falar com você, assim como já falou conosco, ao nos prepararmos para estar aqui. É isso mesmo. E a gente aproveita então para dar as boas-vindas para o pastor Jairo Souza. Obrigado. Ele que é o pastor titular dessa igreja, que nos recebe aqui nas gravações do programa. Está preparadíssimo aí com a sua Bíblia aberta já, né, pastor? Isso, Jordana. Prazer estar aqui com vocês, pastor Juscelino. E um abraço para você que está em casa, que esse domingo seja maravilhoso, a semana também. E não tem jeito melhor de começar a semana do que estudando a Palavra de Deus, né, e entendendo a vontade dele para a nossa vida. É isso mesmo. E o assunto de hoje é para lá de delicado e com certeza você já deve ter se perguntado inúmeras vezes por que pessoas boas sofrem. Até porque é muito difícil, né, do ponto de vista cristão, entender e como tornar compatível um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, mas que diz não para as nossas orações muitas vezes, né? Que não atende a prece por livramento, por cura, por exemplo. Pastor, como é que a gente pode conceber essa ideia? Por que um Deus de amor permite sofrimento? É a criptonita da teologia. Explico. Para quem assistia Super-Homem, né? Acho que era uma espécie de meteorito, um pedaço de meteorito, que o enfraquecia quando ele se aproximava, a criptonita famosa. Atribuem a problemática do sofrimento ao tema espinhoso do mal em um mundo em que supostamente Deus está regendo. Como harmonizar a presença de Deus em um mundo caótico, quando crianças são violentadas, etc, etc, né? Que Deus é esse que às vezes não responde a oração como nós esperamos? Até porque parece incompatível, né, pastor? Parece. Se Deus é todo poderoso, se Ele é amor, por que Ele não livra, né? É verdade. Tem um poema, eu cito apenas um pouco dele, do século XIX, diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Por que uns são felizes e outros sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Uma pergunta parecida, Jordana, foi feita por Asaf, que era um cantor.
Eu me inspiro a falar desse cantor, porque temos um cantor ali, né? Exatamente. Pastor Jairo, que inclusive gravou uma música lindíssima chamada Tapeceiro. Eu acho que ele pode falar um pouco dessa música depois. Ou de repente ele podia cantar uma palhinha aqui pra gente, Por que né, não, pastor? né? Por que não, pastor? Isso não estava planejado. Acontece que Asaf, para citar brevemente, no Salmo 73, um dos salmos que ele escreveu, é da época de Davi, o rei Davi. Ele cantava na igreja, ele compunha lindos poemas, e no Salmo 73 ele questiona por que os ímpios, as pessoas que não temem a Deus, que são más, de índole má, de comportamento mau, prosperam na vida, enquanto eu, que sou fiel, sirvo a Deus, sofro, não tenho o carro do ano, tenho muitas vezes dificuldade para me manter na vida. E ele então finaliza esse questionamento dizendo: eu entrei na presença de Deus no santuário e eu comecei a refletir e percebi que sem Deus o ser humano caminha para a destruição. Tudo que eles podem receber, como Jesus citou depois no Evangelho, a recompensa dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, é aquilo que o mundo pode oferecer. Eles não podem pensar na eternidade, porque não será essa a recompensa deles. Ou seja, ali nesse Salmo de Asaf, a gente percebe que haverá um acerto de contas, né, pastor? É verdade, exatamente. Ou seja, Deus fará justiça. Tem um salmo que diz que Deus ele recebe as nossas lágrimas como se fosse numa vasilha, como esse copo aqui, não é? Cada lágrima que cai da sua face, você que nos acompanha, Deus vê todas elas. Mas a pergunta não foi respondida. Eu apenas coloquei um pouco mais de pimenta na questão, né? Por que Deus não responde como nós queremos? Por que o sofrimento existe, a injustiça existe? Bem, nós não temos todos os elementos para responder à questão por que o mal surgiu. É um mistério isso. Eu creio que você vai entrar nessa questão, né? Como foi que o mal surgiu? Que resposta a Bíblia dá para a existência do mal? Bem, só para finalizar minha resposta, por que Deus não responde às orações por livramento muitas vezes, né? Eu quero citar apenas uma frase, o tema é amplo, mas Romanos 8 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem lindos planos para todos nós, e o maior plano dele é a salvação, é nos tornar semelhantes a Cristo, pessoas melhores, Romanos 8 fala disso, e sobretudo a salvação, nos resgatar desse mundo. Um dia ele vai destruir o sofrimento. Deus permite a aprovação e nem sempre responde a oração como nós queremos, no tempo que queremos, porque Deus deseja transformar nosso coração. É a maneira que Deus tem de nos testar, permitir a aprovação para nós amadurecermos também, né? Mas a problemática do mal, ela tem outra vertente de explicação. Acho que a gente vai entrar na sequência. Claro, mas emendando um pouco mais aqui, pastor, a gente tem o livro de Jó. Sim. E ali a gente também tem uma boa explicação para essa pergunta, né? A gente é o melhor vê texto. Jó passando todo um processo de dor, de sofrimento e de muitas perdas. E Jó também não entende, né? É verdade. Nós que lemos o texto, a gente percebe todo o enredo da história. Sim. Mas ali Jó tem toda uma problematização do sofrimento, os próprios amigos que vão consolar ele também, né? Não entendem e não expressam da forma correta, né? As respostas que Jó precisa. E a gente vê que no final, né? Deus abençoa a Jó e em nenhum momento Deus duvida das intenções de Jó. Sim. O problema é que muitas vezes, por não conhecer a Deus, né, pastor, nós duvidamos das suas intenções. Sim. E aí isso tem muito a ver também, né, pastor, a explicação para isso com a origem do mal, como tudo começou. Porque se a gente entender como tudo isso surgiu, a verdadeira fonte do mal, não importa o que possa acontecer, a gente não vai duvidar das intenções de Deus, não é mesmo? Sim. Eu queria só aproveitar que vocês mencionaram o livro de Jó, né? Possivelmente o primeiro livro escrito por Moisés, né? Existem argumentos teológicos para isso, históricos. Então, no processo de inspiração, se de fato Jó é o pole position dos livros escritos, quer dizer que esse é um assunto muito importante. E Deus fala assim, Moisés, escreva a história desse homem, porque essa história é importante. As pessoas precisam entender o contexto da vida delas e o ambiente onde elas estão. Só que no final de tudo, e eu queria talvez começar aqui quase pelo final do que eu comentaria aqui no programa, a gente vai desaguar no assunto da soberania divina, que é um assunto difícil da gente entender e aceitar, porque Deus, ele é soberano
Ele é dono de todas as coisas e ele não precisa se explicar para ninguém. Ele não precisa se justificar para ninguém. Suas ações, enfim, suas motivações, ele não precisa. E é isso que acontece lá. Quando ele se encontra com Jó no final de tudo, ele não responde às perguntas, né, de Jó. Se eu fosse Deus, eu ia dizer assim: Jó, então, teve uma conversa no céu, Satanás colocou em xeque o nosso relacionamento e tal. Ele não fala nada disso. Ele fala assim: onde você estava, Jó, quando eu estabeleci tudo o que você vê? Ou seja, quem é você? Eu não preciso me explicar para você. Então, entender a soberania divina requer maturidade espiritual e um entendimento muito claro de quem Deus é e de quem a gente é. Agora, a Bíblia fala de um Deus de amor, um Deus que se importa conosco, em meio a esse caos que a gente está vivendo. Então, vamos lá, rapidinho vou tentar resumir aqui um pouco dessa história. O primeiro texto que a gente tem que ter em mente está em Isaías, capítulo 14, 12 e 14, e Ezequiel 28, 14 e 16. Os dois textos, eles falam do mesmo enredo, do mesmo cenário. Eu vou usar o de Ezequiel aqui, que eu acho que é um pouco mais claro, onde diz, Ezequiel 28, 14 a 16. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto fala de um anjo, que é identificado como querubim, mais adiante vai contextualizar que se trata de Lúcifer, que quer dizer portador de luz, era um ser perfeito, mas que nutriu no seu interior sentimentos diferentes daqueles que Deus havia sonhado para ele. Começou a questionar, e mais adiante o texto vai dizer que o coração dele se elevou, no verso 17, por causa da formosura, corrompeu a sabedoria, por causa do resplendor, e as consequências são descritas ali, né? Então, a origem do mal se dá no ambiente perfeito, no céu, a partir dessa mudança na natureza desse anjo perfeito. Só que como aconteceu isso, a Bíblia não explica. Ela só diz que aconteceu. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a Bíblia não responde tudo. Existem coisas que foram encobertas. Deuteronômio 29, verso 29. Perfeito. Essas que foram encobertas não pertencem a nós. As reveladas, sim. E cabe a nós estudarmos e compreendermos, né? Então, aqui consiste o mistério do qual o pastor Juscelino mencionou. A origem do mal é um mistério, mas a Bíblia descreve onde ele começa no céu. Certo. Apocalipse 12, a partir do verso 7, vai dizer que houve uma batalha no céu, uma guerra no céu, e esse anjo perfeito foi expulso de lá. E aí a gente chega em Gênesis 3. E aonde ele veio parar, né, pastor? Ele veio parar aqui nesse mundo, e um mundo perfeito, criado perfeito por Deus, mas em Gênesis 3 a gente encontra esse ser encarnado numa serpente, provocando a origem do pecado no mundo e, como consequência, todos os efeitos que são descritos, inclusive lá no capítulo 3 de Gênesis. Então, o mal está no nosso ambiente por conta dessa realidade, que está acima de nós. Nós não estávamos lá, mas somos todos afetados por ela. No entanto, Deus tem um plano para os seus filhos que vivem nesse ambiente. Certo. O pastor Jairo, o pastor Juscelino colocou aqui que a Bíblia não responde todas as coisas, né? É verdade. E a gente também já entendeu, né, que Deus não precisa nos dar satisfação de tudo. Sim. Mas por que é que ele não destruiu Satanás logo no início da rebelião? Não teria evitado todo esse sofrimento de todo o planeta? Existe uma resposta bíblica para isso? Com certeza existe. A Bíblia diz que Deus é amor, a citação que o pastor Jairo mencionou, 1 João 4:8, né? E por ser amor, a essência de Deus, obviamente que Ele é todo-poderoso, Ele é santidade, mas a Bíblia o descreve assim de uma forma terna como amor, porque Deus é um ser que cria, poderoso, e por ser Ele o ser que ama, isso pressupõe que Ele jamais criará ou trará à existência pessoas, seres que não tenham liberdade de amá-lo ou rejeitá-lo. Porque se fôssemos, tanto os anjos quanto nós, criados para sermos autômatos, ou seja, robozinhos, predeterminados somente para obedecer, não haveria uma relação real de amor, né? Agora veja, quando a Bíblia traz a história de Jó, que você trouxe a lume aí, né? Depois o pastor Jário avançou um pouco mais, a história de Jó é a história de todos nós, de certa forma. Jó é um ser histórico, claro. Depois que Adão e Eva entregou a chave do reino
que é a Terra, o planeta, para Satanás, o adversário de Deus, quando Satanás foi expulso do céu, ele veio para a Terra, ficaria por um tempo no Jardim do Éden, naquela árvore, Gênesis capítulo 3, Deus permitindo a ele o acesso somente àquele ambiente, para que Adão e Eva, criaturas, é a luz que nós temos, bíblica, que Adão e Eva, os primeiros seres, pudessem exercer o direito deles de serem livres, continuar amando a Deus, obedecendo a Deus, ou de repente dar as costas para Deus. E, infelizmente, eles ouviram as sugestões e encantamentos da serpente, Satanás falando por ela. Eu concluo da seguinte forma, dando um salto na história, e a Bíblia relata essa história, na Idade do Bronze, 1200 antes de Cristo, Jó existiu. Era um homem rico, e houve uma reunião em algum lugar do reino de Deus, provavelmente no céu ou próximo. Representantes de todos os planetas estiveram lá, a Bíblia mostra isso, planetas habitados, claro, que nós não conhecemos. Satanás, ele foi e invadiu aquela reunião, ele entrou sem ser convidado, dizendo-se representante do planeta Terra, porque Adão que deveria representar o planeta Terra, mas Adão já estava morto, inclusive, na ocasião, porque desobedeceu a Deus, rompeu com Deus, considerando que a vida vem de Deus, romper com Deus logo leva-nos a morrer. Não é uma arbitrariedade. É o de Deus. salário do pecado, Exatamente. né, pastor? Eu concluo lembrando o seguinte, quando Satanás fala assim, a terra é minha, da forma como ele se apresentou, e Deus falou, eu tenho um servo lá, ele é meu. Então a terra não é tua, eu sou o dono, eu vou recuperar. E aí, conclusão, Satanás falou, ele te serve de graça? O Senhor não abençoou ele é rico. Provocativo, né? Você comprou a obediência dele, ó Deus. A mesma acusação que ele fez lá no princípio, como o pastor Jário mencionou. Ou seja, diante dos anjos lá no começo de tudo, né? Ele estava dizendo que Deus era arbitrário, que Deus não é amor, que a relação Deus-ser humano é uma barganha. Quem estava no banco dos réus era Deus. Então, conclusão da minha fala aqui. Quando o sofrimento vem à nossa vida, existem várias razões para ele. Tem o sofrimento que a gente cava com as próprias mãos, né? Sim. Quer dizer, a gente busca, é consequência dos nossos atos. Mas existem provações, coisas que fogem ao nosso controle, que Deus permite por razões que somente Ele sabe. Porém, na história de Jó temos grandes respostas. Existe uma batalha entre o bem e o mal, o pastor Jário já mencionou. E Deus está no banco dos réus constantemente. Quando eu fracasso, sigo as sugestões de Satanás, diante do sofrimento, desisto da fé, por exemplo, Satanás vence. Fica, pelo menos na minha vida, dito que Deus perdeu. Quando eu venço como Jó venceu, eu resisto à provação, Deus é glorificado. E por que Deus precisa ser glorificado na minha experiência de fidelidade, mesmo diante de sofrimento? Porque a segurança do universo depende de Deus ser honrado e de nenhuma dúvida restar em relação ao caráter de Deus, já que originalmente o pecado surgiu com uma dúvida em relação ao caráter de Deus. A mesma coisa que Satanás fazia na reunião que ele esteve, em que ele acusou Deus de barganhar com Jó. Certo. Pastor, o senhor mencionou aqui, eu achei até bem válido, que muitas pessoas trazem o sofrimento para a vida delas, pelas próprias escolhas, né? Toda ação tem uma reação. Muitas vezes a gente faz isso mesmo, como o pastor falou, cava o sofrimento com as próprias mãos. Mas tem um texto na Bíblia que diz, né, que, acho que Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. A gente associa esse texto de forma comum à lei do retorno. Uhum. Mas a gente percebe que nesse mundo, mesmo quando as pessoas fazem boas ações, fazem coisas boas, pastor Jairo, parece que nem sempre isso daqui funciona. O que acontece? Essa balança aí da lei do retorno está quebrada? Bom, a questão é quem está semeando o quê? Eu vou explicar isso, porque, lógico, se eu quero ter boa saúde, eu preciso cuidar da saúde, alimentação, Hábitos. descanso, né? E uma pessoa que não tem isso, adoece, e às vezes vai questionar Deus por conta disso aí, ela não está sendo justa com os fatos. Sim. Olha, você não contribuiu, você está apenas colhendo aquilo que você plantou. Agora, tem gente que faz tudo certinho, e as coisas não dão tão certo assim, né? Eu conheço gente vegetariana, gente que cuidava da saúde que faleceu com câncer.
ao passo que outras pessoas que vivem uma vida desregrada morrem por outro motivo, mas não por uma doença assim. Então, como equalizar isso? Porque eu falei da questão de quem semeia o quê? Em Mateus capítulo 13, dos versos 24 em diante, a gente tem uma história que Jesus conta, uma parábola que para mim ilustra muito bem essa realidade, essa dinâmica. E eu vou ler um pouquinho dessa parábola para vocês. Diz assim, ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, lógico, a história é uma ilustração, é uma metáfora de uma realidade mais ampla. Então Jesus está dizendo assim, olha, um homem semeou a boa semente. A gente pode interpretar isso como sendo o próprio Deus criando esse mundo perfeito, né? Com intenções boas para o mundo. De repente, vem o inimigo. E sem que fosse apercebido isso, ele semeia uma semente ruim. E a gente entende isso como sendo o mal, né? E aí há uma dinâmica na parábola onde é necessário que ambas as coisas cresçam, até um estado de maturidade, de distinção completa. O que é bom fique claramente evidente, é bom, e aquilo que é mal seja claramente percebido como mal, para que finalmente a colheita venha, esse ajuste de contas aconteça. Então, nós vivemos em um mundo sabotado pelo mal, onde a ordem de justiça estabelecida por Deus no início não é a regra hoje. Em algum momento ela será devolvida, essa ordem plena, completa, e a Bíblia sinaliza para essa realidade. Mas enquanto a gente está nesse contexto de pecado, a gente vai lidar com essa situação de injustiça e de imprevisibilidade, de surpresas ruins. A questão é como a gente vive, né, enquanto a gente aguarda essa resolução da parte de Deus. E eu queria finalizar com outro texto de Mateus, capítulo 11, verso 28, onde Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele sabe o que é ser mal compreendido, ser traído, ser injustiçado. Tudo que nós sofremos nesse mundo, ele experimentou. Então, com autoridade, ele pode dizer assim: olha, vem a mim, eu sei o que você está sentindo. E no momento certo, as coisas vão ser colocadas no lugar de novo. Enquanto isso, eu vou aliviar a sua caminhada, eu vou estar ao seu lado. Amém. Pastor, é muito interessante essa sua colocação, né, sobre Jesus, porque a gente pode dizer que Jesus, ele veio até o campo de batalha. Sim. Vocês mencionaram textos aqui que evidenciam que a rebelião que começou lá no céu, ela veio para a terra. Isso significa que nós estamos no meio de um grande conflito, né? E é muito comum que a gente seja atingido também, porque a gente está no meio de uma batalha, né? Sim. Ninguém sai ileso. Mas eu queria, pastor Juscelino, rapidamente, que o senhor deixasse para quem está em casa uma promessa de conforto para quem está vivendo em sofrimento, para quem está passando por momentos difíceis, né? Nós não temos muito tempo, mas eu acredito que dê para a gente deixar aí uma pérola aí da palavra de Deus para as pessoas que estão acompanhando. É verdade. No começo da pandemia, um jovem entrou em contato comigo pelo WhatsApp e ele perguntou assim: por onde devo começar a ler a Bíblia? Ele estava retornando para Deus. E eu disse: comece pelo final. E lá diz: vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. A descrição é lindíssima, falando do reino de Deus que será estabelecido para sempre. No final, ali no versículo 4, na verdade, diz assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Um dia Deus dará fim ao sofrimento. Porque ainda não? A causa do sofrimento é o mal, o pecado, que infelizmente está dentro de nós. Egoísmo, orgulho, inveja. É a erva daninha, né? Numa expressão antiga.
a semente do mal que foi plantada, né? Mas, para Deus resolver o problema do sofrimento e destruir com a morte, com o sofrimento, com as injustiças, Ele precisa primeiro tirar a causa do sofrimento, que é o pecado, que está dentro de nós. Leva tempo, é doloroso para nós. E eu encerro então dizendo aquilo que está escrito também no livro de Romanos, que se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos. Os sofrimentos do tempo presente jamais poderão ser comparados com a glória por vir. Deus vai te responder todas as perguntas que você tem ainda não respondidas e vai consolar. A Bíblia diz que serão 1000 anos de consolo no colo de Jesus. Terapia nos braços de Cristo. Apocalipse 7 e Apocalipse 21 relatam exatamente isso. Pastor, muito obrigada. Que esperança, né? Amém. Reconfortante para nós. Muito obrigada pela sua presença aqui. Pastor Jairo também passa tão rápido, mas é sempre muito gostoso ouvir vocês falando da palavra de Deus. Amém. E para você aí de casa, uma coisa precisa ficar bem clara hoje. Deus não é a origem do mal. Ele não é a origem do nosso sofrimento. E sabe, tem uma coisa que eu aprendi há algum tempo que me ensinaram que comprova que a bondade de Deus, ela supera toda a maldade desse mundo. Espere, confie em Deus, não fuja de Deus. Corra para os braços de Jesus, porque é no colo dele, como o pastor Juscelino colocou aqui, que nós encontramos a cura. Para toda dor, Deus oferece um lenitivo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Não esqueça de apontar a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code para aprofundar esse assunto que nós começamos a estudar aqui hoje e receber, quem sabe, a visita de um instrutor bíblico em sua casa. Um super beijo para você e até o nosso próximo encontro aqui na Band, às 8 da manhã. Até lá! Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu sei que o assunto é complexo e mexe com a gente e talvez algumas perguntas tenham ficado por aí. Então fique muito à vontade em interagir conosco. Primeiro pelo Instagram, você pode mandar uma mensagem direta ali no nosso Instagram, Adventistas ASP, sugestão de temas e assim por diante. Você quer estudar a Bíblia conosco, este e outros temas? É só acessar o QR Code que aparece aqui na sua tela. Vai ser um prazer interagir com você também, junto com a Palavra de Deus, para a gente crescer no conhecimento da vontade dEle para a nossa vida. Então fica aqui esses convites. E lembre-se, próximo domingo, às 8 da manhã, mais um ponto de partida. A gente se vê. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.